Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje segunda-feira, não podemos esquecer de lembrar dos mortos. Eles têm um lugar especial no corpo místico de Cristo, como nos ensinou lá atrás, no livro que nós estamos seguindo, do Fulton Sheen, O Corpo Místico de Cristo. Os mortos que já estão na glória, os santos, que formam a Igreja Celeste, e os mortos que ainda estão na purificação do purgatório, aguardando a entrada para o paraíso. Daí que nós temos o costume na Santa Igreja de rezarmos em sufrágio da alma dos falecidos para que adiante o tempo e as penas do purgatório. Isso é a Igreja Católica, isso é a fé da Igreja. Você não vai ficar discutindo com pessoas que não são católicas e que querem uma explicação sobre o purgatório, essas coisas, etc., da Igreja. As pessoas têm que ler a Suma Teológica, o Catecismo da Igreja. Não adianta a gente querer dar essas respostas para essas pessoas, porque não vai funcionar, não vai dar certo. Porque quem pergunta isso geralmente é para poder colocar em prova a fé católica, e não funciona. Então, quem se interessa, leia a tradição da Igreja. A Igreja Católica não é uma instituição que foi formada agora há 1 ou 2 meses. Não é assim. A Igreja Católica tem 2000 anos. Ela tem 600 anos, 600 primeiros anos da Igreja. A grande tradição da Igreja, que são os escritos dos grandes padres da Igreja, tanto da patrística ocidental como a patrística oriental, que forma o escopo desse grande núcleo da tradição da Igreja. Então é impossível a gente pensar que é fácil compreender os mistérios da Igreja. Eu digo para você, eu quase fui protestante. Estive à beira de entrar no protestantismo na minha adolescência, no início da juventude. Mas justamente por causa dessas coisas, colega de escola que ficava falando, o Papa é besta fera, não existe purgatório, não adianta rezar pelos mortos, não adianta rezar para o santo, que santo não vale nada, essa coisa, papá, esse discurso que a gente conhece muito bem. Mas depois eu fui estudar. Eu lembro que alguém me deu um livro sobre perguntas e respostas protestantes. Um livro muito interessante, um livrinho pequeno, não me lembro, nem sei se esse livro ainda existe há quase 50 anos atrás. E ali eu fui ver que a Igreja Católica é uma coisa séria. Então, logo veio a vocação, entrei para o seminário. E eu digo para você que entrei no seminário em 1980 e digo que eu ainda não sei tudo sobre a Igreja. Ainda tem muita coisa a aprender sobre a Igreja, porque a Igreja não é uma coisa qualquer. A Igreja é algo grande, é algo que precisa de espiritualidade, de muita compreensão para a gente entender os desígnios de Deus a respeito da Igreja. E a virtude da humildade, ela é fundamental na nossa vida católica para a gente compreender as coisas. Porque eu não posso querer a Igreja do jeito que eu quero. Eu não posso criar uma Igreja que atenda os meus desejos. Tem muita gente que busca na Igreja uma compensação para o seu estilo de vida, para o seu querer. A Igreja não é isso. A Igreja é a cruz.
E ninguém gosta de cruz. Mas a igreja é a cruz. E é uma cruz pesada. É uma cruz que realmente, se a gente não tiver a fé, você não consegue carregar. Porque eu não vou à igreja para ser agradado. Ninguém pode ser padre para atender os seus desejos. Não funciona. Porque muitos sacerdotes deixam o ministério? Porque muitos não chegam até o fim? Exatamente porque quer que a igreja atenda aos seus desejos. Por exemplo, um padre que é padre, mas ele quer viver os vícios. Ele quer viver a riqueza, os bens desse mundo. Eu tive uma grande decepção com um teólogo da libertação, que enchia a boca para falar de pobres, mas quando eu fui conhecer a vida do sujeito, gostava dos uísques mais caros, dos vinhos importados, quer dizer, falava de pobre, mas não tinha a verdadeira devoção aos pobres e à pobreza. Então, a vida fala. A vida precisa estar conforme com a palavra. E hoje eu vejo que muitos sacerdotes que são tidos como conservadores, que são acusados, é conservador demais, é muito tradicional, aí você vai ver a vida do padre, uma pobreza impressionante. Sei que tem muitos criticando o Frei Gilson por causa do rosário de São Miguel, Quaresma de São Miguel. Eu conheço Frei Gilson já há vários anos, e todo ano que eu vou lá rezar o rosário, esse ano não pude, mas quando eu vou rezar o rosário com o Frei Gilson, eu faço questão de ver o quarto dele. Geralmente ele me coloca para dormir no quartinho dele. Uma pobreza, um despojamento. É um homem que faz todo esse trabalho que ele faz, mas não entra R$1 na conta dele, é só do instituto. Ele mesmo tem o quê? O hábito, o chinelo dele, o violão, os livrinhos dele lá. É a pobreza. Por que ajunta gente? Porque tem santidade. Porque tem essa configuração a Cristo. Veja Santa Dulce dos Pobres, o anjo da Bahia. Quem foi essa mulher? Uma mulher que lidou com milhões de reais que o povo deu para as fundações, para cuidar dos pobres. Ela é uma mulher totalmente despojada, profundamente despojada. Totalmente despojada. É assim que se prepara para a morte. A vida é muito simples e a nossa vida é um morrer a cada dia. Nós precisamos cultivar esta tranquilidade de alma para aceitar a morte dos nossos entes queridos e para preparar a nossa. Alguém fez um post sobre a morte de Dom Dilma, uma foto dele deitado no chão, diante do altar, o caixão, e a pessoa disse, ali, diante do altar, ele esteve 3 vezes deitado. Que o padre, quando deita, o diácono, o bispo, na ordenação, tem esse sentido, morrer de si, morrer para o mundo, para viver para Deus. E a 4ª vez que ele foi postado ali no chão, o caixão estava no chão, foi para ir para o sepulcro. E quem fez o post disse, esse é o preparo que o padre faz todos os dias, preparação para morrer. São Geraldo Magela tinha a cabeça, o crânio do seu pai na sua mesinha do quarto, para que todos os dias ao fazer o exame de consciência antes de dormir, pudesse pensar na morte. Ah, mas isso é triste? Não, não é. Triste é você não preparar para isso. A gente vê aí as mortes que acontecem, inclusive aqui em Formosa, a gente fica assustado. Como morreu? No pecado. Como estava a vida? Uma lástima.
Não é assim. Preparar sempre. Você pode ter muita coisa, você pode ser rico, não tem problema nenhum. Mas o seu coração não pode ser apegado a nada deste mundo, nem a você, nem aos outros, nem a sua riqueza. Viva, como dizia São João 23, nos seus 10 mandamentos, último mandamento. Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. E aqui em Formosa nós temos um grupo de senhoras que, logo após a missa, agora às 7h15 da manhã, na catedral, elas vão ao cemitério rezar o rosário no cemitério. Elas rezam andando entre os túmulos. Eu perguntei para elas qual o sentido. A gente reza olhando os túmulos e pedindo no coração a humildade. É isso. Humildade é tudo, é a escada que nos leva ao céu. O versículo bíblico de hoje é do Salmo 85:3. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Ó Senhor, vós sois bom e clemente. Sois perdão para quem vos invoca. O bom católico sempre está pedindo perdão a Deus e colocando a sua vida a serviço deste amor, da grandeza de Deus. Eu espero que esta meditação deste programa de hoje nos ajude nesse processo nosso de viver totalmente em Deus. Você como casado, como casada, solteiro, viúvo, sacerdote, religioso, religiosa, viver totalmente para Deus. Como pode um católico, um casal católico, um sacerdote, um religioso, uma religiosa, não viver para Deus? Se você, meu caro irmão consagrado, religioso, sacerdote, se você ainda tem necessidade das vaidades do mundo, da bebida, da pornografia, das festas mundanas, das coisas mundanas, você não está se preparando para morrer. Triste fim de uma pessoa consagrada que não tem humildade, que não pensa na morte. Triste fim. Porque o inferno, que é feito para nós sacerdotes religiosos, ele é pior do que o inferno dos leigos. Porque nós conhecemos, nós temos um contato, uma lida com o mistério de Deus todos os dias. Eu não sou santo e nem estou preparado para a morte, estou tentando me preparar. Mas é um alerta que a gente precisa ter na nossa vida. Se fosse hoje a minha morte, eu estaria preparado para o abraço de Deus? A mesma pergunta você pode fazer para você. Senhor nosso Deus e Pai, somos pó e ao pó havemos de voltar. Dai-nos, Senhor, a graça do dom da humildade para servir melhor os pobres, os sofredores, para fazermos o bem, para estarmos no caminho da Tua luz. Senhor, não deixe que a nossa vida termine em situação objetiva de pecado. Dai-nos a graça do salmista de pedir sempre piedade de mim, porque é o pedido de perdão, é a força que vem de Ti, Senhor, que vai nos dar o verdadeiro sentido para a nossa existência, aqui e depois daqui. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada segunda-feira. Se der, visite o cemitério hoje, reze pelos mortos. E à noite nós teremos nossa catequese na Eclésia Santa aqui no canal às 21 horas. Paz e luz para você, uma boa semana de trabalho.